Pessoal, vamos dar sequência então à matéria, entrando mais especificamente no conteúdo da nossa apostila, tá ok? Então, primeiramente, o quadro que você tem em tela, representando aí as migrações feitas no Antigo Oriente Médio, né? Você tem as pirâmides ao fundo, então uma caravana chegando ao Nilo, né, montado nos seus camelos. Esse mapa que mostra as possibilidades aí de rota para o êxodo. Então, com isso, estamos nos envolvendo agora mais especificamente com a história dos hebreus. Então, você tem a cidade de Ramsés, que está no mapa, no delta do Nilo, Gósen, né, que está à direita aí do delta, Pitom, e as trajetórias indicadas aí para a peregrinação dos israelitas ao longo do êxodo, na península do Sinai, Monte Sinai, né, ou Monte Horebe, ao extremo sul da península, e as rotas que fizeram até chegar às campinas de Moabe para atravessarem o Jordão e começarem o processo de conquista da terra de Canaã, para o estabelecimento aí da nação israelita, né, do país, né, de Israel. Então vamos seguindo adiante, que eu quero apresentar aqui alguns outros quadros e partir aí para os tópicos da lição. Então, algumas matérias, alguns estudos, campos científicos que são auxiliares a essa matéria, temos antropologia, estuda o fator humano e suas relações. Então, nas escavações, tudo aquilo que está relacionado diretamente, né, ao ser humano. Então, tem aí materiais para cozinhar, roupas, né, ou restos humanos. Então, você tem aí os esqueletos, né, que são encontrados, as múmias, ou até sinais de atividade humana, né, nesse lugar. Então você tem aí a antropologia investigando mais especificamente o fator humano dentre essas escavações. Então fica aí para a antropologia, a paleontologia, os fósseis, tá certo? A heráldica, estudo de brasões ou emblemas. Então você tem toda essa representatividade, né, dessa simbologia em torno dos brasões, as bandeiras, né, os símbolos, o que eles representavam, a mensagem, né, que transmitiam. Então tudo isso vai sendo catalogado e vai servindo de material útil, né, para esse entendimento da história antiga. A numismática, estudo das moedas e medalhas. Aí você tem um material bastante vasto, né? Conforme vai se desenvolvendo os estados, eles vão imprimindo as moedas, e essas moedas falam acerca de períodos, né? Falam acerca de conteúdo histórico. Dá para você fazer uma relação, né, entre personagens e épocas através dessas moedas encontradas nessas escavações. Então você encontra nesses extratos determinadas moedas, você consegue estabelecer uma conexão com este povo em relação à época em que ele está, o contexto, as interações deles com outros povos, a partir dessas moedas estudadas aí na numismática. Psicologia, estudo do comportamento humano. Arqueologia, agora mais especialmente relacionada, né? A arqueologia, estudo da cultura material dos povos antigos. Então, temos aí, por exemplo, em tela o cilindro de Ciro. Então, esse cilindro, com esse cuneiforme que está aí gravado, ele era rolado sobre uma superfície de argila mole, e ele então imprimia na argila, né, esse contrato, esse estatuto, né, essa lei, isso que está simbolizado aí, né? Então você tem esse cilindro que era rolado e assim servia como que uma impressora, né? Imprimia esses caracteres aí numa tábua de argila e então transmitia essa mensagem, né? Então a arqueologia, ela encontra esses artefatos e ela analisa, cataloga, coloca no devido contexto histórico, investiga sobre a sua importância, né? Então a arqueologia, ela vai construir um quadro muito específico, vai de fato ilustrar a história antiga, né? Vai ressuscitar a história antiga. Paleografia, estudo das escritas antigas. Então arqueologia, artefatos em geral. Então eles vai levantando esses artefatos e vai analisando, tá certo? E buscando um entendimento melhor. E no que diz respeito aos textos que estão presentes aí dentre esses artefatos, a paleografia vai especificamente se dedicar a isso. A gente viu, por exemplo, os trabalhos de Jean-François Champollion, que de fato enriqueceu extraordinariamente esses estudos através do grande esforço dele para traduzir
a pedra de Roseta, com as 3 escritas, né? Grego, demótico e hierógrafo. Esse mapa também é ilustrativo, o que seria, né, o clã de Abraão, ou de Abrão, né? Abrão com Sarai, né, com Ló juntamente, aqueles que estavam agregados a ele, peregrinando, né, pelo Eufrates, chegando até Arã ao norte e de lá seguindo debaixo da ordenança divina, peregrinando aí nas terras de Canaã, descendo ao Egito e retornando ali até que seus descendentes vão dar continuidade histórica, né, e posteriormente serão a nação de Israel. Então é somente uma representação para nós entendermos aí todo esse contexto. E abaixo dele está o que eram os templos da antiguidade, chamados zigurates. Então, os zigurates são essas pirâmides escalonadas, né? Então, enquanto no Egito havia aquelas pirâmides, ali você tinha essas torres escalonadas. Então, eles tinham esse templo que era uma representação de toda a sua mitologia, com esses deuses que estavam colocados nas partes mais altas, e os sacerdotes iam até eles então oferecer os sacrifícios, né? Reis sacerdotes, no caso dos sumérios, né? O Patesse, né? Que era ao mesmo tempo o rei dessa cidade-estado e também uma figura sacerdotal, e ia até o deus nessas escadas, né? Oferecer sacrifícios. E é interessante que há preceitos na lei mosaica determinando uma diferenciação em relação a essa antiga prática pagã. Então você tem agora, a partir do Sinai, um afastamento tanto do paganismo egípcio quanto do paganismo que estava presente nos antepassados hebreus, né, através de Abrão em Ur dos Caldeus, né, em Ur, lá na Suméria. Então você tem aí uma imagem que representa bastante o que era as formas de templo, né? Um mapa, agora a gente começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Você vê aí à sua esquerda está o Nilo, né? Está o Egito, demarcado aí a cidade de Mênfis e Tebas, né? Então temos Alto Egito e Baixo Egito, sendo o Alto Egito a parte sul, cidade de Tebas, e Baixo Egito norte, cidade de Mênfis. Então temos aí essas duas áreas do Egito vão sempre estar em conflito. Então eles estão sempre tentando estabelecer dominação uma sobre a outra. Baixo Egito e Alto Egito, Tebas e Mênfis. Então, quando há uma unificação, há um fortalecimento do Egito, assim ele passa a expandir a sua influência pela Palestina, chegando até a estabelecer guerras com os hititas, com os babilônicos posteriormente, tá ok? Mas em muitos períodos, esta guerra entre Alto Egito e Baixo Egito, Alto Egito Sul, é uma questão geográfica mesmo, então Alto Egito Sul, Baixo Egito o Norte, perto do delta do Nilo. Muitas das vezes há períodos em que essa guerra enfraquece internamente o Egito, proporcionando a invasão de outros povos, como aconteceu na situação dos Hicsos, né, quando eles invadiram esse território, e na invasão dos Hicsos, simultaneamente a esse período, foi também o período da imigração dos israelitas para esse território. Então havia lá uma corte faraônica estrangeira, na verdade, né, os Hicsos, que fizeram semelhante, a atitude deles foram semelhante ao que os romanos fizeram em relação aos gregos. Mesmo tendo entrado no território e dominado a situação, eles perceberam naqueles dominados uma cultura muito maior do que a sua própria cultura. Então eles lançaram mão dessa cultura que era muito mais rica que a deles, assim como os romanos também não eliminaram totalmente a cultura grega, mas apropriaram-se dela, né? Trouxeram a cultura grega para dentro da sua própria cultura, incorporaram, né? Assim os Hicsos também incorporaram a cultura egípcia, tanto que fundaram ali uma corte com um faraó e tudo mais. E José chega a ser vizir, então, desse faraó, que tinha uma origem estrangeira, uma origem semítica, na verdade, né? E aí quando o Alto Egito, né, e o Baixo Egito se acertam e conseguem estabelecer uma dominação clara e forte, tá certo? Eles vão agora então buscar expulsar a força estrangeira que estava instalada ali. Por isso que os Hicsos são expulsos e os israelitas que estavam associados a eles são vistos como ameaça. Então eles são escravizados, e é a situação em que a Bíblia Sagrada aborda, né, da diferença entre a entrada de José, tá certo? A admissão de José à corte como vizir,
a diferença que há entre essa situação de José, a descida dos patriarcas, né, para lá, e a multiplicação do povo e em posterior a escravização desse povo pelos egípcios, porque mudando o faraó houve uma mudança não apenas dinástica, né, também dinástica, mas uma mudança no sentido de agora as cortes oriundas mesmo, típicas ali da região, né, nativas da região, elas estão em guerra contra invasores. Então eles enxergam em todos associados a esses invasores inimigos também. Então por isso que os israelitas serão tratados de forma tão dura, né, nessa mudança de José da época de José para a posterior, né, com o próximo faraó que surge. Tá, ok? Então você tem Egito, você tem Palestina, você tem no mapa aí Gaza, o nome Palestina, que na verdade é dado posteriormente pelos romanos, por enquanto aí poderia se chamar Canaã, Tiro, pertencente a um importante povo chamado Fenício, os fenícios, né, tá aí enquadrado aí o nome Fenícia, os sírios, a Síria, Damasco, né, capital Damasco, Jerusalém, que será a cidade do rei Davi, Carquemis, ao norte do rio Eufrates, a Síria, que é a parte norte da Mesopotâmia, com a sua capital Nínive, e também Assur, uma cidade muito importante. Acade e a Baixo Babilônia. Então Acade é uma formação de povos oriundos de nômades semitas que passam a invadir a região, num primeiro momento sendo subjugados, mas depois constituindo esse importante império acádico, tá certo? Império que vai dar origem à chamada Babilônia. Então Babilônia com a sua cidade Babilônia, né? Então temos aí a primeira Babilônia, depois a queda desta, e a segunda Babilônia com a figura de Hammurabi, grande legislador da antiguidade. Acima você tem pontuado no mapa uma cidade chamada Jarmo. Essa cidade é importante porque é uma das antigas civilizações encontradas pela pesquisa arqueológica, tá certo? Então encontraram essa cidade que é uma das mais antigas habitações encontradas ali na região. É claro que já tem atualizações sobre isso aí, já tem outras descobertas, tá certo? De outras cidades também, tão antigas ou mais como Jarmo, que foi encontrada aí. Suméria ao sul, a norte Nínive, no centro Acade, que vai dar origem ao Império Babilônico, e no sul a Suméria, tá certo? Com as cidades-estados aí da Suméria, Ur, Uruk, Nippur, Lagash. Ao leste você tem Elam, os elamitas, vão ser depois o Império Persa, tá ok? Então os elamitas, um povo antigo da região, que depois vai dar lugar ao Império Persa, tá certo? Com a união entre medos e persas, né? Povos que habitavam aí essa região e também estavam disputando poder ao longo da história, com Susa, a capital, depois virou a Persépolis e tudo mais, tá? Então você tem essas cidades e regiões ligadas a esse contexto, que é o contexto bíblico. Saindo Abrão de Ur dos Caldeus, avançará para cima pelo Eufrates até a região de Arã, não está representada aí no mapa, mas está próximo dessa região da Assíria. Arã é mais antiga do que a Síria, tá certo? Então você tem a região de Arã, e de Arã parte então, da cidade de Mari, por exemplo, parte então para a peregrinação em Canaã, tá ok? Então você tem essas representações conforme localizado aí do nosso mapa. Seguindo adiante, nós temos aí outros mapas, indicando também essa faixa, né, de habitação, indicando aquilo que é o chamado crescente fértil, tá? Crescente fértil, você tem formando mais ou menos, não é exatamente, né, mas formando mais ou menos uma crescente, né, uma lua crescente, essa forma em arco, né? Então você tem essa forma em arco, que é a junção aí desde Tigre e Eufrates, tá certo? Até Rio Jordão, Tigre e Eufrates, Rio Jordão, Rio Orontes, do Líbano, Rio Jordão, em Israel, e até o Nilo também, né, contribui com essa formação em arco, o que vai dar origem ao nome crescente fértil. Essa área semelhante a um crescente e a área fértil, a área de irrigação dessa região. Ao sul você tem um enorme, gigantesco deserto da Arábia e caminhando para o leste, norte africano, o deserto do Saara, tá certo? Então você tem essas regiões conforme indicadas aí. As fotos ao lado mostram
aquela cidade que havia sido pontuada lá, a cidade de Jarmo, tá? Cidade de Jarmo. Então temos aí as imagens, né, que representam, primeiro, uma representação fictícia, né, uma representação artística acima, e embaixo locais de escavação de Jarmo, onde foi encontrado locais de habitação, né, panelas, né, foi encontrado restos, né, de atividade humana aí nesse lugar. Então, a partir dessas escavações, da coleta desses materiais, da investigação laboratorial, aplicando-se aí o carbono 14, né, a investigação por meio de carbono 14, submete-se esse material laboratorialmente a um teste, aí a perda de carbono indica que esses materiais são de fato de uma antiguidade extraordinária, né? São materiais muito antigos. Uma imagem representando um grande arqueólogo em um local de escavações, a gente vai ver melhor isso posteriormente. Outra foto sobre Crescente Fértil, aqui sobre a região, principalmente a região da Suméria, tá? Centros sumérios e acádios, cidades modernas, principais centros históricos, limite de Sumer, então a Suméria, esse limite azul, limite de Acade, então esse laranja é o limite da influência acadiana na região, a Suméria mais restrita a essa região sul, com essas suas cidades-estados, que posteriormente veio a ser englobada pela influência acadiana, né, com a migração dos semitas para essa região e posteriormente sua dominação, né, sobre esse território. Antiga linha da costa, porque a costa avançou. A cidade de Bassorá agora está localizada aí ao sul. Antigamente a costa era onde está delimitado no pontilhado aí, tá certo? Porque o mar foi sendo afastado devido ao depósito que vai sendo colocado pelos rios ao longo de milênios, né? Ao longo de milênios. Então você tem os materiais que vão sendo depositados ali, cascalho, areia e tudo mais. Então foi criando ali um afastamento do litoral, que antes o litoral chegava até essas cidades, agora está muito distante aí no Golfo Pérsico, tá certo? Antiga linha da costa, antigos canais, conforme indicado aí no mapa. Nações indicadas em Gênesis. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Esse mapa coloca para nós, de uma forma ilustrativa, aquelas nações, aquela genealogia das nações em Gênesis. Eu até vou buscar um mapa melhor. Você tem aqui a indicação de todos eles. A parte de Sem, Cã e Jafé, né, a dilúvio universal, repovoação, né, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então temos Gomer, seriam os celtas, símbros, o que vai ser futuramente a França, a Inglaterra, a Alemanha e a Dinamarca. Isso aqui é uma hipótese, tá? Então é apresentada essa hipótese aí a partir desse trabalho feito nesse Atlas Histórico e Geográfico. Magog, que vai ser futuramente Rússia e antigos países da União Soviética. Madai, que seriam os medos e os persas, posteriormente. Javan, que seriam os gregos. Tubal, também Rússia, proximidade do Azerbaijão. Então, outros povos russos, que a Rússia é gigantesca, né? Então, a Rússia europeia, a Rússia extremo-asiática, a Rússia do Cáucaso. Então, você tem os países em relação a Madai, em relação a Tubal, Rússia nas proximidades do Azerbaijão, que é a Rússia próximo ali do Cáucaso, tá? Mesec, também relacionado à Rússia. Tirás, que seriam os Trácios ou a Bulgária. Sem, filhos de Sem, descendentes de Sem. Elão, aí você tem, conforme foi indicado lá no mapa, os elamitas, né, que são atualmente o Irã. Assur, que são os assírios, norte aí da Mesopotâmia. Afaxade, caldeus, Iraque e Kuwait. Lud seria a Líbia ou a Turquia, atualmente Turquia, e Arã seriam os sírios ou arameus. Então, conforme eu falei, na parte norte ali da Mesopotâmia, a cidade de Arã, onde estava o território de Arã, onde estava a cidade de Mari, e também os sírios fazendo parte dessa mesma tradição, né, desses mesmos aparentados de povo, né, os arameus e os sírios. Então, que arameus, de onde vem o idioma aramaico. Cão, ou Ram, tá certo? Um dos filhos de Noé, Ram. Cuxi, seriam então os etíopes da África profunda, né? A África subsaariana. Etíopes, os sudaneses também. Misraim, que são os egípcios. Put, que seria a Líbia, está aí a oeste, né, do Egito.
e Canaã, um dos descendentes de Ram, cananeus, e aí inclui-se aí a Israel e palestinos, porque estão ali relacionados, estão dentro ali, né, naquele território. Mas os israelitas tendo origem a partir de Abraão, vindo de Ur dos Caldeus, sendo então semitas, tá ok? Temos aí a distribuição deles no mapa, conforme está indicado em tela. Segue-se adiante. Alguns textos bíblicos que falam acerca das descendências, Gênesis capítulo 10. Essas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E aí vai toda a lista genealógica, né? Os filhos de Ram, Cush, Mizraim, Put, Canaã e seus descendentes. E a Sem nasceram filhos, e o pai de todos eles é Eber, o irmão mais velho é Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assu, Afaxad, Lud, Arã, por aí vai. Todos os descendentes deles, localização, distribuição deles no globo. Esse mapa aqui já foi observado. Aqui é um mapa ilustrativo sobre Gilgamesh, que é uma importante lenda da antiguidade e pôde vir à luz da história devido ao importante trabalho de tradução. Temos aí a pedra, né, onde foi gravada a epopeia de Gilgamesh. E essa pedra, na verdade, aí do contexto já assírio, um contexto posterior, né? A lenda é muito mais antiga e aí são regravações, né? Então foi gravada nessa pedra que estava aí em território assírio. Então foi desenterrada, traduzida e aí pôde-se observar, então pôde-se constatar a presença aí do chamado epopeia de Gilgamesh e uma representação nessa estátua, né, do herói, o chamado Gilgamesh. Um mapa traçando para nós aí peregrinação de Abraão, saindo de Ur dos Caldeus, peregrinando aí pelo Eufrates até norte. Fase 1, Ur a Arã. Eles saíram de Ur dos Caldeus a Canaã, mas quando chegaram em Arã permaneceram lá. Gênesis 11:31. Fase 2, Arã a Canaã. Deus fala a Abraão deixar a sua terra, sua parentela e a casa de seu pai para a terra que o Senhor lhe mostrará. Gênesis 12, 1-5. Fase 3, Canaã ao Egito. Houve uma fome na terra e Abraão foi ao Egito residir como estrangeiro. Gênesis 12, 10. Fase 4, Egito ao Neguev. Abraão subiu do Egito com a esposa Ló e tudo que tinha ao Neguev. Gênesis 13, 1. Algumas fases, né, na vida do patriarca Abraão. Textos bíblicos sobre a Suméria. Gênesis 11 e 28. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo. Terá, o chefe do clã, né? Então, Terá era o grande líder do clã, estando Abrão inserido ainda dentro da sua família, posteriormente tornando-se ele mesmo o chefe do seu clã e partindo para as peregrinações e obediência à voz de Deus. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Inclusive acredita-se ser essa a motivação de sua saída de lá. Com a morte dele, eles deslocam-se de Ur dos Caldeus, indo buscar regiões ao norte, em Arã. Neemias 9. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Mencionando aí no livro de Neemias, né, esse grande feito do Senhor, chamando o patriarca Abrão e dando-lhe o nome de Abraão. Assim como fez a Sarai, dando-lhe o nome de Sara. Epopeia de Gilgamesh, novamente aí. Agora contexto sumério, 2850 a 2360, povo sumério, representado aí, eu acho que é Gudéia, que era um dos líderes, né, de uma cidade importante aí dos sumérios. O mapa que já observamos, o zigurate agora colorido. Então a gente já dá início a nosso estudo aqui direto no material, tá? Direto na apostila. Página 1. O cenário histórico da Mesopotâmia nos tempos das origens dos patriarcas hebreus. Foi aproximadamente na primeira metade do segundo milênio a.C., 2000 a 1500, que os progenitores hebreus apareceram no palco da história. Foi nesse período que Abraão saiu com alguns membros de sua família, sul da Mesopotâmia, está colocado em tela aí, tá? E se estabeleceu estabeleceu por um período em Arã, ao norte, tá? Peregrinou pelo Eufrates, chegando ao norte em Arã, até a morte de seu pai Terá. Então, naquelas fases da vida de Abraão, acabamos de ver, né? Primeira fase, saída de Ur. Segunda fase,
Arã, saída de Arã para a Palestina. Terceira fase, Palestina para o Egito. Quarta fase, Egito de volta para Berseba, sul ali de Canaã. Muito bem. De Arã ele migrou na rota do fértil crescente em demanda de Canaã. Gênesis 12, 4. Para alguns historiadores não se pode dizer que a história de Israel começa aqui, visto que não temos nenhum documento extra-bíblico. Com relação à documentação, e aí vamos partir depois para o florescimento da Babilônia e depois do Egito. Com relação à documentação, nós não podemos nos iludir pensando que vamos encontrar diversos tipos de documentações fazendo menção aos mesmos fatos. O que temos é o seguinte: muitos documentos e muitos artefatos da antiguidade comprovando tudo aquilo que a Bíblia afirma ter acontecido. Haviam migrações? Haviam sim, haviam migrações. Zigurates, os povos mencionados, assírios, cananeus, hititas, egípcios, haviam palácios, haviam migrações de povos ao longo dessas rotas. Tudo isso é confirmado a partir das bibliotecas da antiguidade. Arã, em Mari, que está em Arã, havia uma importante biblioteca também, que comprovam todas essas movimentações, todos esses fatos. Então, tudo que é mencionado pela Bíblia Sagrada com relação ao comportamento desses patriarcas da antiguidade é comprovado em outros documentos de outros povos. Então, há um espelho, tá certo, desse comportamento em outros povos. Inclusive, há um espelhamento de tradições, inclusive. Quando a gente vê, existe a epopeia de Gilgamesh, mas existe também outros textos importantes dentro da própria epopeia falando sobre dilúvio universal. Falando, por exemplo, de um tal de Utnapishtim, que é um tipo de Noé, tá certo? Desse contexto mesopotâmico, que descobriu, ou foi revelado a ele, que os deuses iam destruir a humanidade. Ele constrói um barco, se refugia com a família, vem a tempestade, ele se salva dela. Posterior a isso, ele oferece sacrifício aos deuses, os deuses se agradando dele, fazendo dele agora um personagem imortal. Então você tem este mito que meio que reflete uma verdade. Qual a verdade? Houve um dilúvio universal. Essa é a verdade. Essa verdade está presente, ela é marcante para vários povos em diferentes contextos, em diferentes lugares. Tá? Cada povo vai dar a sua versão, vai registrá-la da forma como ele entende, mas está registrando um fato real. Tá? Você está registrando algo histórico, que ele vê dessa forma, ele enxerga dessa forma. Tá certo? Então você tem, por exemplo, os sumérios fazendo o seu registro acerca desses fatos e dando a sua versão. Mas aí quando o Espírito Santo de Deus vai, por meio de Moisés, trazer o relato, ele vai fazer o filtro. Ele vai tirar todo o refúgio daquilo que foi depositado ao longo das mitologias que foram sendo construídas, né? E que cada uma acrescenta a sua moda, né? Certo? Relata os mesmos fatos, mas a sua moda. E aí o Espírito Santo de Deus, usando Moisés, vai tirar todos esses acréscimos e nos comunicar somente os fatos, que é o dilúvio, o juízo de Deus, e Noé, o personagem que foi escolhido pelo Senhor e abençoado, né, com o livramento. A partir dele tem um repovoamento de todos os territórios, né, a partir de Sem, Cão e Jafé, né, a constituição de todos os demais povos. Então vamos aos fatos. Agora, esses fatos podem ser comprovados como? Através dos espelhos, através do espelhamento dele, através das mitologias que falam acerca dos mesmos fatos, cada um à sua moda, cada um na sua perspectiva. Então não é nenhum demérito, não é nenhuma estranheza encontrar esses mesmos relatos na versão de outros povos. Na verdade, é um grande elemento comprobatório da sua realidade, uma vez que esses povos vivenciaram esses fatos e cada um o preserva à sua própria moda, da sua própria maneira. Florescimento da Babilônia, 1728 a 1686. Quando Hammurabi ascendeu ao trono, a Babilônia se encontrava numa situação bastante instável, ameaçada pela Assíria ao norte e por Larsa ao sul. Você tem no mapa aí indicando, dentre essas cidades, tá? Indicando Lagash e Larsa. Temos aqui, ó, Ur, tá? Erido, El Obeid, Uruk, e tem Larsa aqui, uma cidade-estado importante, que em determinado momento dominou outras cidades e era uma força que ameaçava esse reino vindo a partir dos acádicos,
constituindo-se na Babilônia. No caso, o segundo período da Babilônia com Hammurabi, que ele está descrevendo aqui.